Hoje a gente vai falar sobre as facades no Laravel. E a gente vai entender um pouco do contexto, quando elas são utilizadas, para que elas servem, como que a gente consegue criar uma, inclusive a gente vai fazer um passo a passo, criando uma facade aí para a gente poder acessar algum tipo de recurso, utilizando esse partner, né, de facade aí. Além disso, às vezes é muito comum você se deparar com uma facade uma própria dependência que você está instalando dentro do seu projeto, ou um pacote que você traz de fora para dentro do seu projeto, e aí você acaba se comunicando com esse projeto, geralmente através de uma facade. Nem sempre está explícito o nome, né, de ser uma facade, mas a gente vai entender aqui no vídeo de hoje como que ela funciona, como que a gente cria ela e quais são os momentos que a gente deve utilizar ela ou não. Se você não sabe o que está falando, quem fala é o Urnal. Seja bem-vindo ao canal DevTech Tips, que conteúdo de Laravel todas as terças-feiras, e na sexta a gente tem um conteúdo variado aqui. Então, se você está gostando dessa ideia desse vídeo aqui, já se inscreve no canal aqui e ajuda a gente a expandir e a dominar cada vez o universo. Bom, na doc do Laravel a gente tem algumas informações sobre como funciona uma facade, para que ela serve, né? Em resumo aqui, o que eu vou falar para vocês? Basicamente, utilizando uma facade, você torna um método normal, uma classe comum ali, uma classe estática, que você consegue acessar os métodos dela de forma estática. Então, essa é uma das funcionalidades da nossa facade. Além disso, também, ela acaba funcionando como uma fachada, meio que um intermediador, sem acabar modificando ambos os lados. Então, meio que você faz a comunicação através da facade, e a facade é que busca, pega o resultado e vai retornar para essa consulta que você fez. Só que tudo acaba passando nela. E a vantagem de tudo passar nela é que fica fácil a substituir. Então, em algum momento, caso você, por exemplo, hoje eu estou integrado aqui com o Bitbucket. Aí amanhã eu já quero mandar, não quero mais usar o Bitbucket, agora quero usar o GitHub ou o GitLabs. Beleza, dependendo como você ajustou, né, como você está usando essa facade sua, vai ser fácil. É uma linha ou duas linhas de código, você vai mexer e acabou. Já vai estar funcionando essa sua integração. Então, entender esses recursos, as facilidades que ela pode te trazer, vão te abrir um novo leque aí dentro do sistema, tá? Eu também quero ser bem sincero que não é porque eu estou mostrando para vocês o que é uma facade, como que ela funciona, que você deve sair amanhã mesmo codando facade em tudo quanto é coisa que você encontra no código. Não, a minha intenção não é essa com esse vídeo. Eu quero apenas mostrar para vocês como que se utiliza ela, como que a gente consegue usufruir dos recursos que ela tem, e assim a gente aumentar cada vez mais o nosso repertório de soluções para código. Bom, então, né, eu vou deixar esse link aqui, tá, das facades aqui do Laravel na descrição aqui do vídeo, tá? Então vocês podem consultar, olhar, fiquem à vontade, até recomendo que vocês dão uma olhada aqui, dão uma lida, tá? Porque às vezes pode ter algum conteúdo aqui, alguma sacadinha que eu posso não ter explicado ou não ter comentado muito claramente aqui no vídeo, beleza? Além disso, aqui eu tô com um projetinho no Whimsical, tá? E aqui, deixa eu dar um zoom aqui. E aqui basicamente eu quero mostrar para vocês como praticamente ela funciona, tá? Aqui, digamos assim, a gente tem tudo isso aqui seria um projeto, tá? Um projeto Laravel, por exemplo, né? Aqui eu vou dizer que eu tenho meu core da aplicação, né, que é o núcleo da nossa aplicação, é onde acontece todas as funcionalidades, onde a gente retorna as views e tudo mais, né? Então, a gente tem o nosso core aqui, tá? Deixei ele mais destacado aqui. Beleza. E aí, basicamente, como que funciona isso aqui? Para que a gente vai usar as facades? Por exemplo, eu posso ter um repositório que eu criei dentro do meu projeto. Tá? Esse repositório pode ser nesse momento seu ViaCep, show, né? O ViaCep é uma baita API para a gente consultar CEPs aqui brasileiros, informações de cidades e tudo mais, né? E aí o que eu posso fazer? Eu posso querer que a minha aplicação consuma o ViaCep. Só que se eu consumir direto, eu posso tornar meu código dependente do ViaCep. E isso, de certa forma, não é legal, porque seu código vai acabar ficando muito acoplado, né? E esse muito acoplado pode dificultar uma manutenção, uma escalabilidade, às vezes você precisa fazer nesse recurso do ViaCep, ou até mesmo, né, caso você queira alterar o ViaCep, você encontrou uma nova API aí que é melhor, supre melhor que o ViaCep, e aí você quer substituir ele na jogada. Então, não ter a facade pode dificultar muito esse processo, porque vai estar super acoplado a sua aplicação aí com a API do ViaCep. Então, basicamente a facade ela vai ficar como uma entrada, um intermediador, né? Ele não chega a ser uma middle, porque ele não vai fazer processo de mutação do dado, não vai encodar, não vai fazer nada disso, nem fazer autenticação, nem nada. Ela basicamente só vai receber o dado dela aqui
e passar esse dado diretamente aqui para o ViaSAP. Só que tudo tem que passar por ela. Então, é essa facilidade que a gente tem utilizando a Facade, tá? Usando a Facade, então, a gente consegue fazer o nosso core da aplicação, consumir aqui o ViaSAP, sem que ele fique fortemente acoplado, né? Então, a gente consegue ter uma camada aqui que vai estar separando aí o ViaSAP aí do nosso próprio código, tá? Então, isso facilita muito a manutenção a longo prazo, tá? Tanto também a escalabilidade, entre outros fatores aí. Mesma coisa aqui. Eu quero consumir aqui, eu tenho um pacote, uma dependência ali que eu estou instalando pelo Composer aí, sei lá, do Pokémon, né? Beleza, você vai consumir ela, às vezes se você for consumir ela direto, você vai deixar muito acoplado o seu código também, e aí pode ser um problema. Então talvez você criar uma Facade aí, para você fazer essa comunicação com a API do Pokémon, vai te dar mais liberdade, tá? Mas isso aqui é só um exemplo, porque muitos dos pacotes que você baixa na internet acabam já tendo uma Facade dentro do próprio projeto, tá? Então aí vai muito do projeto, vai de como você vai avaliar ele. Mas isso aqui eu só estou dando um exemplo aí de um cenário que você também pode aplicar mesmo assim uma Facade aí ao projeto e assim facilitar a gestão desse recurso. E também outro cenário aqui, ó, que a gente poderia consumir um contexto, né? Não sei se você já trabalhou com DDD, né? Ou se você sabe, tá? Mas primeiramente, não confunda DDD com TDD, tá? O TDD é Test Driven Design, enquanto o DDD é Domain Driven Design, ou seja, DDD é a mesma coisa que orientar um projeto, né, orientado a domínios, a contextos, tá? Já o TDD não, é orientado a teste, então bem que você faz o teste primeiro e aí depois você desenvolve a feature, a atividade que você precisa para dentro do sistema. Então, né, se você trabalhou com DDD ou utiliza DDD dentro do seu projeto Laravel, você pode precisar de uma Facade para você facilitar o acesso a esses contextos, esse bloco, né, esses módulos que você acaba criando dentro do projeto. E assim, com a Facade, você consegue intermediar isso e ficar muito mais fácil você manipular alterações que podem ocorrer nesse processo aqui. Então, por exemplo, saiu fora aqui esse contexto de nota fiscal, digamos, ficou muito robusto, está consumindo muito recurso aqui dentro. Vou tirar, vou fazer ele virar uma aplicação à parte. Show! O que eu faço? Tiro ele daqui. No que eu tirei ele, eu só vou ter que fazer um apontamento aqui após a Facade para consumir, né, esse contexto nosso de forma externa. Então, fica tudo mais facilitado. A nossa conexão, nosso código aqui não está fortemente aclopado, né, diretamente ao contexto da nota fiscal, mas ele vai bater até a Facade. E aqui da Facade a gente ajusta isso para a gente consumir ele aonde ele estiver. Então fica muito mais fácil a manutenção, tá? Show de bola? Bom, esses daqui foram alguns exemplos, tá? Se você não entendeu também, deixa um comentário aqui abaixo que de repente a gente pode fazer um outro vídeo aqui falando um pouco mais dessa parte aqui de arquiteturas aqui, de como que você pode utilizar a Facade ou não, tá? Pode deixar os comentários, mas a intenção é o quê? Você ter a Facade sempre como um intermediador, né? Ele não tem ação nenhuma, ele só vai ser um túnel ali para fazer a informação sair do core de sua aplicação e chegar até aquele módulo, aquela dependência, aquele repositório, né? Ou o que for ali que você está desenvolvendo, tá? Mesma coisa, por exemplo, a gente poderia ter aqui, ó, o contexto nosso fiscal, pode querer consumir o ViaSAP para pegar, por exemplo, o código do município, tá? E essa consulta, se ele fosse consumir, ele não consumiria de forma direta. O contexto daqui da nota fiscal sairia daqui, passaria pela Facade lá do ViaSAP, e da Facade do ViaSAP, sim, aí ele teria um retorno, ele teria um resultado, né, da consulta que ele fez. Mas tudo baseado nessa forma. Então sairia do contexto nosso aqui, passaria pela Facade lá do ViaSAP, e aí sim seria retornado aí o retorno de toda essa operação. Não repare também, né, que eu não faria Facade por Facade, porque aí perderia o sentido. Não tem sentido eu pegar da Facade aqui para conectar na outra, tá? Não chega a ser assim. Eu posso pegar realmente direto aqui do meu contexto e conectar diretamente lá na Facade que está responsável ali pelo CEP, tá? Cada uma dessas Facade aqui é para cada um desses projetos. Então, comece a visualizar isso também. Para cada... esse aqui eu tenho um módulo, então eu posso usar uma Facade para esse módulo inteiro. Show! Mas se eu tiver outro módulo, aí eu uso outra Facade. Para a gente começar a partir do código, eu costumo fazer a instalação sempre pelo Laravel C aqui. Porém, por alguma razão, né, esse curl aqui que é feito para fazer o build do Laravel está com algum problema, alguma lentidão no fluxo dele. Então não está funcionando corretamente aqui, pelo menos na minha máquina. Talvez na sua, se você quiser testar, perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o módulo de instalação aqui que é feito basicamente via Composer, tá? Para isso, basicamente, eu só preciso do Composer. Então,
Para isso aqui, ó, your first Laravel project, vou copiar o comando aqui, composer, create project, Laravel, example app. Show, pode ser isso mesmo. Vamos lá, rodando aqui já. Vamos aguardar agora o composer fazer a instalação do nosso projeto Laravel. Ó, já terminou de instalar, perfeito. Aqui seria uma outra alternativa aqui para instalar o projeto, tá? Caso você queira utilizar esse comando global aqui do composer, mas o primeiro comando aqui já supre. E aí, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, vou dar um cd example app para a gente entrar justamente dentro do nosso projeto. Então, clear, ls, já estamos dentro do projeto aqui. E aí, vou dar um php artisan server. Assim a gente vai ver já a nossa aplicação rodando. Então, dessa vez que eu não estou utilizando o Sail, tá? Você pode utilizar tranquilamente em casa aí. Aqui, quando eu der um php artisan server, o server iniciou. Para mim acessar o servidor, eu preciso acessar esse link aqui, ó. O 127.0.0.1.8000, que essa é a porta aí que está configurada no nosso servidor do PHP, tá? Do Laravel. Então, acessando aqui, a gente já tem aberto aqui a janela. Beleza, nossa aplicação já está no ar. Só para mim compartilhar com vocês, ó, vou dar um php artisan about e assim vocês vão conseguir conferir também qual versão aqui que eu estou utilizando do Laravel, tá? Nesse caso aqui a gente está utilizando 9.50. Estou com o PHP 8.2 instalado nesse ambiente aqui do WSL, perfeito? Vamos continuar. Agora o que eu vou fazer é abrir, né, no Visual Studio Code. Para isso eu vou dar um code ponto, com isso a gente consegue abrir diretamente aqui no Visual Studio Code o nosso ambiente. Pronto, estou aqui com a aplicação. Agora eu vou abrir aqui o terminal. E aí no terminal, aqui no terminal eu vou dar um git init, para que assim a gente consiga mapear melhor todas as modificações que estão sendo feitas aqui no projeto. Vamos lá, git init, git add, git commit -n, clear. Pronto, todas as modificações agora já foram zeradas e agora já está mapeando, né, quais são as novas modificações que a gente está fazendo aqui no projeto. Aqui eu já desceu um README pronto para a gente ir acompanhando passo a passo. Esse README também vai estar disponível para vocês aqui na descrição do vídeo, perfeito? E aqui no README, o que a gente tem? A gente tem todos os comandos que a gente vai realizar, perfeito? Nesses comandos aqui tem desde criar o projeto, então aqui tem um comando que via Laravel, tá? O Laravel Sail. Nesse caso a gente não utilizou esse comando, mas se você quiser você pode utilizar ele. O que a gente utilizou? A gente utilizou realmente o Composer direto, perfeito? E o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que criar uma provider, tá? Esse é o nosso primeiro passo aí para começar a gerenciar o nosso projeto a utilizar facades nele, perfeito? Então eu vou vir aqui no meu WSL, onde está meu projeto. Vou colar o comando aqui, que é um php artisan make .provider, e aqui vem o nome da sua provider, tá? Eu coloquei MyLogger, porque é uma aplicação de log que eu vou fazer aqui, uma facade para logs, tá? Mas você pode utilizar o nome que você achar mais adequado para o seu projeto. Então aqui a gente tem MyLogger Provider. Esse provider no final é uma boa prática você utilizar, porque assim fica mais fácil a nomenclatura, a visualização de que essa classe aí é uma provider, tá? Mas se você não quiser colocar provider no final também, aí não tem problema. Pronto, a gente já criou a provider. Então se eu vim aqui no meu projeto, em app, providers, a gente já tem aqui, ó, MyLogger criada aqui, ó. Então tá aqui já ela, não tem muita coisa aqui, só um padrão aqui de projeto aqui de uma provider comum. Vou voltar aqui, vamos ver qual que é o próximo comando que a gente precisa rodar. Após criar essa provider, a gente precisa configurar ela. Para isso, a gente vai adicionar o método register a seguinte linha, tá? Então, a gente vai registrar ela aqui dentro dessa provider. Então, para isso, eu vou vir aqui, vou copiar essa linha de código aqui, this app bind aqui. A gente vem dentro do registro e a gente cola essa linha. Aqui, o que a gente está fazendo? Aqui a gente está dizendo, anexando, né? Dando um bind aí, né? No Laravel, para que o Laravel consiga entender quando a gente querer chamar o MyLogger aqui, que é o que objeto, que classe que a gente está se referenciando, tá? E é basicamente aqui que faz com que uma classe comum vire uma classe estática. Então, basicamente é aqui nesse processo aqui que a gente faz esse registro dentro da provider, que essa magia começa a acontecer, tá? Aqui ainda está dando erro esse MyLogger aqui, porque a gente não criou ainda ele. Mas esse é o nosso próximo passo agora. Outra coisa também, MyLogger aqui é uma classe que eu estou criando, tá? Que é dela que eu quero fazer a minha facade, tá? Que é ela que a gente quer acessar. Mas poderia ser o seu projeto, poderia ser o SDK que você está acessando, pode ser o repositório que você está acessando. Então isso aqui você pode customizar com a classe que você quiser, tá? Seria a ideia aqui você colocar a classe que você quer apontar. Você quer, eu quero, toda vez que eu acessar esse método aqui,
ele associe, né, chegue naquela classe e me retorne os métodos, os recursos que aquela classe possui. Então, beleza, MyLogger aqui. O que eu fiz? Esse MyLogger, eu criei ele aqui, ó, dentro do projeto Laravel. Vamos fechar tudo aqui. Aí. Dentro do projeto Laravel, eu criei uma pastinha chamada Domains, tá? Que seria para domínios. Nesses domains, eu criei um domains de helpers, que seria como se fosse um contexto de helpers. Tudo que tem a ver com helpers, eu posso jogar dentro dessa pastinha. Essa pasta, eu não fiz nenhuma configuração, não mexi em lugar nenhum, tá? Eu só vim aqui realmente, ó, nova pasta, e aí eu coloco aqui, ó, domains 2, sei lá, o nome da pasta que eu quero aqui. E aí dentro a gente vai criando as pastas, né? No caso aqui a gente criou a pasta helpers, e dentro da helpers a gente criou duas classes. Aqui, dentro de helpers, eu tenho duas classes. Uma é MyLogger, tá? Essa MyLogger aqui, ó, você pode ver, é uma classe normal. Para mim criar uma classe assim, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma extensão aqui do PHP, né, no VS Code, que eu consigo aqui, ó, new PHP class. Nesse new PHP class eu só teria que escrever aqui, ó, YouTube, por exemplo. Vai ser o nome da nossa classe. Aí ele já cria aqui, ó, YouTube, aí ele cria class, namespace, né, esse declare strict aqui que a gente não precisa, e um PHP ali no começo para dizer que essa classe é do tipo PHP. Então, simples aí para criar uma classe aqui, nada demais, tá? Você pode ficar à vontade aí criando a sua, ou se você já tem uma criada que você quer vincular, quer fazer uma facade para acessar ela, aí você nem precisa criar nada, tá? Eu criei aqui porque eu queria ter alguma classe que eu queria utilizar a facade ali no processo para mostrar melhor para vocês. Mas se você já tem alguma que já existe, né? Então você pode criar facade a partir dela, sem precisar realmente criar esses processos aqui, por exemplo, de domain, helpers ou o que for que vocês queiram codar, né? E aí aqui, esse MyLogger é basicamente uma classe, tá? Não tem nada demais. E nela aqui a gente tem dois métodos, um public function critical e um public function erro, tá? Basicamente o que acontece? Toda vez que eu usar o MyLogger, eu vou customizar uma forma de printar ou de gerar logs, né, dentro do sistema. Então, tanto é que aqui eu estou utilizando um helper do Laravel, que é o logs, tá? E esse helper do Laravel tem o método critical, entre outros. E aqui embaixo eu estou usando aqui, ó, um outro que para erro, que eu também estou utilizando um helper do Laravel, só que dessa vez eu estou acessando a facade dele. Repara que quando eu passo o mouse, ó, lá em cima lá aparece lá Illuminate, Support, Facades /log. Então, o que é no fim isso aqui? Isso aqui, log, é uma facade, tá? A gente já está acessando. Isso aqui é uma forma da gente acessar uma facade. De forma estática, né? A gente está acessando para consumir ela. Então, é isso aqui, né? Essa facade que a gente tem, importou ela aqui em cima. Você pode ver, ó, Use, Illuminate, Support, Facades, Log. Perfeito? As duas aqui, no fundo, é o mesmo método, tá? Esse logs aqui, ele é só uma forma aí da gente acessar, é um helper, né? No final da história aqui do Laravel, que nos permite acessar o log aqui sem precisar importar ele, tá? No código. Porque se eu não importo aqui, ó, repara que aqui embaixo que o log começa a dar erro, mas o logs aqui não dá erro, tá? Porque ele já é um helper, já é preparado para isso. Perfeito, então a gente tem dois tipos de erro aqui, e aí a gente configurou aqui, ó. Toda vez que vier, né, a gente vai receber 3 parâmetros nesse critical, uma mensagem, um contexto e um code, tá? E aí o que acontece? Esse code, eu vou mesclar ele com a mensagem. Então é uma forma de eu padronizar a forma de log que eu quero gerar. Toda vez que eu gerar um log, eu quero que coloque um código, e aí um pipe e uma mensagem ali junto. Então, tudo junto aqui na mensagem, aqui na forma de texto que a gente consegue jogar dentro do log, tá? E além disso, o contexto que seria um array, um objeto, o que você quiser jogar aqui dentro, tá? Então a gente tem o critical e tem o erro pensando, né, da mesma maneira. Aqui também a gente tem uma mensagem, um contexto e um code. O code é concatenado aqui com a mensagem, tá? Então basicamente a gente está padronizando uma forma de gerar log aqui. É esse o nosso objetivo. Então aqui está a nossa MyLogger. E aí vou voltar aqui na Provider, tá? Aqui na nossa MyLogger Provider, esse MyLogger está dando erro, né? Por quê? Porque ele não está importado ainda. Então eu preciso importar ele. Para isso a gente clica aqui para importar, né? E eu vou importar aqui o nosso MyLogger lá do App Domains Helper MyLogger, ou seja, da pastinha aqui que eu estava mostrando para vocês anteriormente. Perfeito? Então a gente tem aqui o MyLogger. Agora, né, que a gente já configurou aqui a nossa MyLogger Provider, tá? A gente vai ajustar a nossa facade. Para fazer a facade, bem simples, aqui eu tenho um corpo aqui de uma classe, tá? E a gente vai criar ela aqui dentro do projeto. Para isso, eu vou vir aqui no projeto, né, na pastinha App. Dentro da pasta App, a gente vai criar uma nova pasta. Essa nova pasta, eu vou chamar ela de Facades, tá? Facades aí. E aí, em Facades aqui, vou criar aí um novo PHP Class, tá? Um novo arquivo. Se você não tem essa extensão aqui,
de new PHP class, você pode criar aqui, ó, novo arquivo. E em novo arquivo você vai dar o nome, ó, por exemplo, mylogger. A gente poderia dar o nome de facade aqui, só que eu não vou dar o nome de facade porque a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho aqui no vídeo, tá? Então eu coloquei só mylogger.php. Pronto, a gente já criou nossa classe. Só que aqui ele não criou nada, né? Então a gente tem que ficar colocando aqui PHP, né? Aí tem que gerar o namespace, né? Namespace, inclusive, também eu tenho uma extensãozinha aqui, ó, que eu clico no botão direito, que a gente tem o generate namespace for this file, né? Aí ele já gera, tá? Senão a gente tem que escrever isso aqui na mão. E aí aqui a gente precisa fazer a classe. Essa classe já está toda codada aqui, é só copiar e colar aqui realmente. Aqui a gente tem um detalhe. Na primeira linha aqui nós temos um class mylogger extend facade. Esse facade é um facade do Laravel, tá? Que é a interface que o próprio Laravel tem aí para nos permitir, né, a forma de acesso e de utilização de facades, tá? Por isso a gente tem que importar ele. Então a gente vai dar um Ctrl+ aqui, né, e vai buscar aqui o Illuminate Support Facades, tá? Se você importar outro, você pode ter problema aqui no projeto, tá? Por isso que a gente sugere aqui que você faça realmente a importação correta. Então no Illuminate Support Facades, Facade. Tranquilo? Aqui até, se você quiser, você pode acessar lá, para você dar uma olhada como é que ele funciona, o que ele tem de recurso aqui dentro, tá? Mas basicamente que ele vai ter um get facade accessor, tá? Que esse daí é um método aí que a gente vai, é o único método que a gente tem que realmente definir aqui dentro do nosso projeto. Se ele não tiver definido, né? Você repara que aqui ó, tem até um erro aqui, ó, throw new runtime exception, né? Facades not implemented. Então já dá um erro se a gente só não usar esse método, tá? Por isso que a gente tem que implementar o método em todo mundo que é uma facade. Todo mundo vai ter que ter esse método aqui, ó, que é um protect static function get facade accessor, tá? Sempre vai ter que ter ele. E aqui o return mylogger, perfeito? Esse daqui daria para você usar assim, ó, mylogger class, tá? Só que eu não sugiro que você utilize assim. Eu prefiro na forma escrita, tá? Além de que também mais para frente a gente vai poder usar até como construtor dessa forma, porque da outra às vezes você pode acabar confundindo ou importando errado, ou às vezes tendo algum problema aí no processo aí que você de manutenção do seu código, tá? Então, por isso aqui nesse cenário aqui, eu sugiro que você escreva aí por extenso. Até porque, por exemplo, em mylogger, a minha facade aqui também é mylogger, então você pode acabar se confundindo na hora de importar ele, tá? Mas só por isso mesmo. Mas se quiser tentar utilizar, fique à vontade aí. Também é uma oportunidade aí de se utilizar. Aí, o que você vai fazer? Importei aqui o mylogger. A gente já fez, então a gente já criou a facade aqui. E aí, a gente tem que vincular, né, a provider ao arquivo config/app.php. Então eu posso copiar esse nome aqui, dar um Ctrl E, colar aqui, a gente já vai abrir a pastinha aqui, tá? Isso aí, se você não conseguir acessar assim diretamente pelo Ctrl E, você pode vir aqui, ó, em config, tá? Ele vai estar no nível externo ao app, então na mesma raiz do projeto, config, pastinha arquivo app.php, tá? E aí aqui no app.php, a gente vai scrollar até a gente achar providers, tá? Que é um array aqui de várias providers aqui padrão do Laravel. E aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai adicionar a nossa provider. Então, a gente criou uma provider que era mylogger provider. Se lembram disso? Logo no começo do vídeo aqui a gente criou, tá? Que é inclusive essa daqui, ó, que a gente só fez o bind dela. E a gente vai vir aqui, né, e vincular, adicionar essa linha de código. Basicamente é um app/providers/log mylogger provider .class, tá? Que aqui ele vai pegar no final da história, ele vai pegar o nome da classe aí para ele poder acessar e gerir os recursos que estão lá, tá? Sendo mapeados. Além disso, também a gente vai mexer aqui em alias, tá? São tipo atalhos aí do Laravel. Então aqui em alias, a gente vai, aqui já tem até no read, aqui, ó, a gente vai adicionar esse segundo comando aqui, ó, que é mylogger, né? Arrow app facades mylogger class, tá? Então a gente vai adicionar aqui esse atalho aqui no alias. Colei aqui, ó, mylogger, arrow, app, facades, mylogger, class, tá? Repara que aqui o mylogger ele tem a ver com a facade, tá? Com a facade que a gente está acessando, enquanto aqui tem a ver com o provider, tá? Isso aqui você consegue ver até pelos outros. Né? Se você vê todo mundo que está nesse array, é tudo provider. Todo mundo vai terminar com provider no nome. Já aqui não, aqui você pode customizar, você pode escolher qual classe que você quer vincular aqui. E a intenção daqui é você realmente dar um apelido para ela dentro do Laravel. Feito isso, né, essa configuração no alias, a gente terminou a nossa configuração aqui que a gente precisa fazer para que essa facade nossa funcione. Tá? Então, basicamente agora é só testar. Para testar, a gente vai vir aqui no rota web mesmo. Roots.
web, que a gente tem uma pastinha aqui, uma rota web aqui, estava configurado. Que aí aqui a gente vai realizar a ação. Aqui, ó, vou deixar dois códigos que eu tenho pronto aqui, beleza? E aí é o seguinte, aqui a gente tem o MyLogger sendo acessado de duas formas diferentes, um com a barra na frente e outro aqui sem a barra na frente, tá? E aí aqui a gente vai, um está acessando o método error, o outro eu vou colocar aqui para acessar o método critical. Perfeito. Aí aqui eu vou substituir o nome, my método critical. E aqui MyLogger error. O código vai ser error 17, esse aqui critical 18. Aqui, tanto faz que a gente tem aqui dentro aqui de dados, né? É mais para a gente só mostrar aí que dá para ter essa saída de dados ali também, perfeito? E aqui, né? Esse MyLogger, o que a gente vai fazer? Para a gente acessar esse MyLogger aqui, ó, só com a barrinha aqui já é suficiente, a gente não precisa importar essa classe. Já essa de baixo a gente precisa. Então, como que a gente vai fazer esse teste? A gente vai vir aqui, ó, vou importar. Aí, para importar, eu não vou importar lá do helpers, tá? Não vou fazer isso, não vou importar aqui do app domains helpers. Por quê? Porque é daqui que eu estou fazendo a facade. Se eu importar dali, perde o sentido que eu estou fazendo. Aí eu crio uma aplicação acoplada, realmente, porque esse método aqui, né, que está sendo importado aqui, depende diretamente do método que está lá dentro da pastinha helpers, tá? Que não é isso que a gente quer. A gente criou a facade justamente para ser intermediário. Por isso a gente precisa importar o MyLogger aqui da facades, tá? Importei da facades, ele já ficou verdinho aqui, 100%, né? E o outro continua com esse problema, continua com essa minhoquinha vermelha embaixo, né? Apontando aí que há algum erro nele. Mas vamos fazer um teste agora. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar e vou tentar acessar ele no navegador, tá? Também aqui eu já vou preparar aqui para a gente abrir a pastinha logs, que é aqui que vai ficar armazenado aí o que vai ser registrado de log no nosso processo. Antes de ir para a aplicação, né? Preciso dar um PHP Artisan Server. Posso até deixar rodando aqui. cd to aí, pronto. Deixei aqui o PHP Artisan Server rodando aqui. Abri uma outra instância aqui no terminal aqui. E aí, vou atualizar a página aqui. Vamos ver. Ó, não deu erro, não deu nada, né? A gente poderia até colocar um return aqui no final aqui da nossa rota. Deixa eu vir aqui. Só para a gente poder dizer, sucesso, né? Aí, ó, vou retornar um JSON lá, nossa tela. Aí, ó, sucesso true aqui. E aí o que a gente vai fazer? O que a gente fez? A gente implementou, né, uma camada, uma facade para gerar log, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos logs do Laravel, ver se foi gerado. Entrei aqui no laravel.log, né? E vamos lá. A gente teve aqui, ó, que no dia 7 de fevereiro de 2023, né, à meia-noite, 32 minutos e 28 segundos, foi gerado um error 17, tá, do MyLogger, e depois foi gerado um erro critical, tá? No mesmo momento ali, à meia-noite, 32, né, e 28 segundos. Então, os dois erros foram registrados aqui, a gente consegue ver a interface aqui, né, o contexto que a gente passou também está sendo registrado aqui no log. Mesma coisa que aqui o critical mais a mensagem, né, ou o pipe aqui, né, que a gente colocou configurado lá, ele está sendo apresentado. Então, nosso log está funcionando, supriu o que a gente queria, né? Perfeito. E repara que ambos os dois funcionaram. Mesmo a gente tendo esse erro aqui, né, no MyLogger aqui primeiro, com essa barra, os dois funcionaram, tá? E aí, o que vai acontecer? Vou pegar aqui um exemplo agora e vou comentar aqui, ó, use app facades MyLogger, tá? Porque assim os dois vai dar como um erro, tá? E aí, vamos ver o que vai acontecer. Vou pegar os logs aqui, limpei, vamos vir aqui na tela, vou rodar novamente. E aqui vamos ver o que aconteceu. Olha lá, ambos funcionaram, né? Então eu não importei e mesmo assim funcionou o nosso log, tá? Posso atualizar aqui várias vezes aqui, ele vai gerar cada vez mais log, né, para cada vez que eu atualizo a tela. E ele funciona ainda assim, tá? Por quê? Porque a gente cadastrou o alias desse nome aqui, tá? Se a gente não tivesse gerado o alias lá, o Laravel não ia entender isso aqui no processo. E quando que o Laravel entende?
O Laravel entende justamente porque em toda camada, todo o container que ele cria dentro da aplicação, passando por todas as middleware e tudo mais ali, até chegar nessa classe, até chegar nessa rota aqui, né, ele já carregou o que é esse malloc. Então o Laravel sabe quem que é. E é por isso que não dá erro no Laravel, né, quando a gente ajustou, fez todo aquele processo ali, né, de criar provider, de ir lá no app, da config app, né, e ajustar ali quem que é o nosso alias, quem que é a provider. Então, tudo ajustadinho, não vai dar erro, tá? Embora, é claro, na IDE ele acaba ficando apresentando esse tipo de erro aqui, esse tipo de mensagem. Isso aqui, infelizmente, vai depender de IDE para IDE, tá? Aqui, por eu estar utilizando aqui, por exemplo, o IntelliFence, ele fica apontando que está errado, porque ele não consegue encontrar, né, quem que é essa classe, mesmo com ela existindo. Mas, talvez, né, se você estiver utilizando, por exemplo, aqui eu estou utilizando o VS Code, né? Mas se você estivesse utilizando talvez o PHP Storm, você não ia ter esse tipo de problema, tá? A questão é que no Visual Studio, essa indexação aí do que está na provider e dos áreas que tem do Laravel acaba não ocorrendo de uma forma muito inteligível para a IDE. E aí acaba criando esses conflitos na IDE que ela não sabe se está certo ou está errado, tá? Eu até testei aqui em outras IDE, testei, por exemplo, na Flat, que é da mesma empresa aí, da JetBrains aí, né? Só que lá, por não ter às vezes algumas importações do próprio PHP, ele acaba também não vendo que está dando erro, mas não é que ele não está vendo que está dando erro, é que ele nem sabe o que é isso aqui. E para ele está dando certo. Então, vai muito da ideia que você está ajustando. Tem configurações que você pode fazer no Visual Studio que vai suprir isso, tá? Que é você colocar, por exemplo, no TeleSense ali, para ele não ficar apontando aí classes não definidas. Só que isso aí vai acabar te prejudicando em outros lados, tá? Em outros momentos. Por isso, assim, a solução que eu dou, assim, real para você, é você acessar, né, a sua Facade utilizando aqui, ó. Vai importar, tá? Do jeito aqui que é o de baixo que está feito. Então aqui no MyLog, eu estou importando ela da Facade, tá? E assim eu acesso os métodos critical, entre outros aqui através dela, tá? Dessa forma é mais sustentável, é mais tranquilo de você usar, de você manusear, e não vai ficar pelo menos o código, né, enchendo o saco seu e falando, você tem que ajustar isso aí, que essa variável não existe, né? Mas é uma forma aí de você driblar, né, e evitar esse problema aqui no Laravel, perfeito? Se você tiver uma solução melhor para não ter problema aqui com esses helpers, né, esses alias aqui no Laravel, comenta aqui embaixo o que eu quero saber, porque eu realmente busquei várias soluções aí e todas que diz respeito, a maioria vai te dizer para configurar o IntelliSense aqui do próprio VS Code para ignorar esse caso. Só que isso acaba a longo prazo não sendo algo tão útil, beleza? Bom, algo que eu tinha a mais para dizer para vocês é o seguinte, acho que entender o que é a Facade, como que ela funciona, acho que deu para ficar claro aqui nesse vídeo, tá? Se não ficou, até deixa um comentário aqui embaixo. Mas assim, o objetivo é, se você está começando a programar hoje, né, ou se você ainda é júnior, talvez você começar a usar, implementar Facades em todos os seus projetos, não seja o caso, tá? Não vai valer a pena. A questão é que você mesmo, júnior, entender para que serve isso aqui, como que funciona, já é um grande avanço, tá? Para você e vai te agregar muito aí na sua carreira, porque isso aqui, querendo ou não, é um design pattern que você está aprendendo, é uma camada que você está aprendendo a usar. E aprendendo a usar essa camada, pô, legal, mais uma que eu aprendi. Aí às vezes você já dominou Modules, já dominou Controller, você já dominou Services, você já dominou Facade, entre outros, né? Então, só vai agregando para você e fica muito mais fácil quando você precisar criar um projeto do zero ou dar manutenção de projetos desenvolvidos por outros, né? Entender o que foi feito ou entender soluções que você pode estar aplicando no projeto, tá? Agora, se você é júnior mesmo, né, uma solução assim que às vezes pode ser mais útil para você é criar propriamente services, em vez de criar dificultando aí com facetes, né, vai direto ao ponto, cria uma service, a service você atrela ela e consome ela diretamente, sem ficar se preocupando em criar e ajustar as providers, em criar facade, entre outras coisas, tá? Tenho certeza que às vezes uma service muito bem feita vai te ajudar muito mais do que você ficar às vezes perdendo tempo com facade. Só que para você, né, é super importante realmente entender a Facade, porque vai abrir um leque, principalmente no momento ali que você tiver a nível de sênior, né, com certeza você vai lembrar, pô, vou aplicar Facade, ou você vai começar a usar cada vez mais, né, esse padrão aí no seu desenvolvimento de códigos, tá? Ou também você vai jogar tudo fora aí, se vai seguir aí as suas boas práticas mesmo. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like aí, né, se inscrever, ajuda a gente a crescer cada vez mais e te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá.